Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito bom, muito legal voltar a conversar com o Gartner. Estou aqui hoje com o Edgardo Macari, ele é analista e diretor do Gartner. Edgar, muito obrigado a gente poder conversar, resgatar um assunto muito importante de poucas semanas atrás, que na verdade é o que está movendo o mundo hoje. Tem muita coisa para a gente contar aqui hoje, não é isso? Com certeza, Xandó. Muito obrigado pela oportunidade de endereçar aqui a sua audiência. É um prazer estar aqui e vamos bater um papo sobre dados e inteligência artificial. Pois é, então, você já deu aí um pequeno spoiler. Eu vou, nesse momento do vídeo, colocar um atalho num canto da tela, eu acho que é nesse canto aqui, que vai conter outras conversas que eu tive com o Gartner. Afinal, o Gartner já tem playlist no Papo Fácil, já tive várias conversas com o Gartner, né? Então fica o convite para quem quiser assistir as conversas antigas. E aí você já deu aí o estopim da nossa conversa. Eu, como um observador, como um jornalista de tecnologia e também como profissional de tecnologia, eu estou acompanhando essas duas tendências acontecendo e convergindo, né? Então eu queria que você contasse, né, o que é esse momento onde a inteligência artificial encontra com o Data Analytics, que é o que vem movendo muitas empresas nos últimos tempos, mas agora parece que dá para subir o nível do jogo, né? Com certeza, com certeza. O nível de valor que as organizações podem, ou que muitas delas já estão extraindo de dados, foi levado a outro nível. E é sempre interessante a gente olhar um pouco para o passado, o que veio acontecendo e o porquê desse momento da inteligência artificial agora. A inteligência artificial, ela não é um domínio novo, né? As primeiras teorias de inteligência artificial datam dos anos 50. E se a gente analisar também as plataformas de analytics e de business intelligence ao longo desses últimos anos, ela já vem trazendo algumas capacidades onde a gente já observava a inteligência artificial embutida ali. Então, por que agora? O que é que mudou? Tem uma série de questões. Bom, hoje a gente finalmente tem toda a infraestrutura, tanto de processamento, de conectividade, de aparelhos, para essa democratização em massa de dados, de inteligência artificial. E segundo, né, o grande ponto de inflexão aqui é a inteligência artificial generativa, que é um dos domínios da inteligência artificial que justamente ganhou proporções muito grandes com a ascensão do ChatGPT, uma ferramenta que atingiu 1 milhão de usuários em menos de uma semana, algo que é sem precedentes na área de tecnologia. Então, o potencial que a gente tem nas organizações hoje de democratizar dados, dados que muitas vezes estavam concentrados em um time, muitas dessas empresas enfrentando dificuldades de gerar engajamento com relação a esses dados pela organização. Agora, a gente permite que esses usuários interajam com dados da forma mais natural possível, utilizando linguagem natural, utilizando insights automatizados. E veja, isso, né, o processamento de linguagem natural, ele não é novo. Aí, justamente a questão da IA generativa e a integração com esses modelos de linguagem trouxe essas capacidades para um novo nível. É. Bom, você citou aí a idade da inteligência artificial. De fato, se você pegar alguns livros de ficção, livros do Arthur Clarke, lá da década de 50, 60, eu citei o Arthur Clarke como um dos autores. Foi o cara que escreveu 2001, Odisseia no Espaço, né, por exemplo. Né? Mas, enfim, até mesmo eu, no final dos anos 80, cabelos brancos provam isso, usavam no DOS um programinha chamado Eliza que simulava uma psicóloga que era diabólica assustador, né? E olha, estou falando isso dos anos 80 e DOS. Bom, enfim, a coisa teve todo esse arranque, todo esse impulso, né? E a Data Analytics é uma ciência que também evoluiu muito. O encontro dessas duas tecnologias vem numa hora muito oportuna, né? E os benefícios, né? Você já tangenciou um pouco isso, mas comenta mais os benefícios que isso pode trazer para as empresas, para as organizações. Com certeza, com certeza. Inclusive, a colisão é até interessante que esse é um tema que a gente vem utilizando no Gartner já há alguns anos, vem alguns artigos falando da colisão de dois mundos, que é justamente o mundo mais relacionado à inteligência artificial e o mundo de dados. E o principal ponto
que eu venho observando com os meus clientes, ou alguns já extraindo um valor, outros com algumas questões, é justamente na democratização desses dados, a democratização desses insights pela organização. A gente tem algumas previsões aqui no Gartner com relação a esse nível de adoção, e uma delas é que até o final do ano que vem, 90% dos usuários que hoje são apenas consumidores de analytics, consumidores desse conteúdo, relatórios, painéis, vão se tornar produtores desse tipo de conteúdo. Ou seja, a gente tem a inteligência artificial permitindo que as pessoas criem esse conteúdo da forma mais natural possível, que é através da nossa própria linguagem. Isso tem efeitos enormes. A gente consegue entregar valor, consegue extrair valor de dados nas mais variadas partes da organização, diferentes níveis hierárquicos, e tem também alguns pontos que devem ser observados. Com certeza, com essa explosão de criadores de conteúdos de analytics, de conteúdo de analytics sendo criado, isso coloca também bastante atenção nas iniciativas ligadas à governança e também ao letramento de dados, garantir que as pessoas saibam não somente mexer com a tecnologia, operar a tecnologia, que vem ficando, né, as barreiras cada vez mais baixas, mas também interpretar esses dados, interpretar essas métricas dentro do contexto da organização. Que, na verdade, você juntou o conceito do letramento de dados, que era algo até que eu ia pedir para você aprofundar um pouco, mas você já tocou nisso, que é exatamente essa compreensão, essa possibilidade, essa capacidade de lidar com as informações. Mas aí entra um outro aspecto que talvez você ainda não comentou muito, que é sobre já que os dados estão cada vez mais importantes, esses dados têm que terem sido devidamente saneados, né? Eu acho que isso é importantíssimo. A origem dos dados está uma origem pura, senão a AI alucina, e a gente sabe que de vez em quando o ChatGPT dá umas alucinadas, mas dentro do contexto da corporação isso não pode acontecer. Exatamente. Essa vem sendo a nossa mensagem, especialmente a mensagem que a gente vem passando nos nossos artigos, nas nossas interações com clientes e também nas conferências do Gartner, que é os fundamentos, eles não só seguem importando, mas eles são mais importantes do que nunca agora. E esses fundamentos, quais são eles? Como eu comentei, o letramento de dados, a governança e também a qualidade desses dados, né? Como esses dados são tratados, qual é o nível de precisão ou o nível de completude que temos nesses dados. Isso se torna mais crítico ainda. Com certeza. Bom, e na medida em que as empresas façam essa colisão, né, vamos usar o termo que você usou, colisão das tecnologias, né, o que você enxerga como sendo, o nirvana que se pretende chegar com com a junção dessas tecnologias? O melhor cenário, e é claro que esse melhor cenário vai ter que ter muito esforço, trabalho para chegar lá, né? Então, comentar onde se pode chegar e quais são os cuidados para se chegar lá. Olha, tem um fio que conecta tudo isso, desde a ponta da estratégia até o nível dos dados, que é justamente a estratégia da organização, que é, antes de pensar no como fazer, quais são as tecnologias, as aplicações, os tipos de dados, o que é que nós, enquanto organização, estamos nos propondo a realizar? Quais são os nossos objetivos estratégicos? Quais são as métricas que a gente vai utilizar para medir o progresso desses objetivos? Quais são os principais stakeholders, as principais partes interessadas que nós temos? Esse alinhamento estratégico ele é fundamental. E ele é algo que, muitas vezes, ele é ignorado, né, por líderes de tecnologia e, muitas vezes, organizações acabam não tendo esse alinhamento estratégico tão claro também. E é fundamental, dependendo do que é que nós estamos tentando resolver. Poxa, um objetivo estratégico, quero aumentar as nossas receitas em 10% até o final do ano. Ou então, olha, o nosso objetivo estratégico agora para esse ano é aumentar a satisfação dos nossos clientes em 5% até o final desse semestre. Veja que eu estou sendo bastante específico. Isso é fundamental, né? Esse alinhamento ele vai definir o que e por que fazer as coisas. Vai começar a gente começa a ter um delineamento dos nossos casos de uso. E essa é a pontinha do iceberg. Dali para baixo tem uma série de elementos, tem uma série de pontos que
que são a base de tudo isso, que é justamente a governança, e dentro de governança tem um monte de coisas. Eu falei das métricas, já é a pontinha da governança aparecendo, mas a gente também tem as métricas, os processos, os principais cargos-chave, as atividades-chave. Existe um fator humano que é fundamental, como que a gente endereça a mudança cultural, letramento de dados, modelos organizacionais. Vem também a nossa caixa de ferramentas. Poxa, quais são as ferramentas, as aplicações que vão nos ajudar a conquistar essa missão? Quais são as técnicas de inteligência artificial ou as técnicas de analytics que vão nos permitir achar essas respostas nesses dados, que é o último bloco, que é justamente, o último não por ordem de importância, só aqui na minha linha de raciocínio. Last but not least, né? Exatamente. Quais são os dados que eu preciso, como que eles devem ou deveriam estar organizados e qual a qualidade desses dados. Então, acho que você comentou, o estado ideal é justamente a gente ter esse alinhamento estratégico, porque ele vai definir todos esses blocos aqui de baixo, né? Para determinada tarefa, a gente tem determinadas ferramentas, determinados processos, determinadas práticas que são mais adequadas do que outras. Bom, você falou do fator humano, né? Eu vou só dar aqui um pitaco meu, uma opinião minha. O fator humano entra também, eu acho, como alguém que vai fazer uma curadoria desse processo, porque vai que a AI faz umas correlações espúrias, né? Como você citou agora há pouco conversando, os acidentes de carro nos Estados Unidos com o número de vezes que o ator X apareceu não sei aonde, quer dizer, de repente você encontra umas correlações que não tem nada a ver e o fator humano consegue pegar isso. Mas enfim, o que eu queria que você comentasse é um pouco sobre o estágio que a gente está nesse momento em relação a essa adoção, e eu sei que vocês fizeram uma pesquisa no final do ano passado falando exatamente sobre isso, conversando com quase 500 profissionais ou 500 empresas. Você comenta um pouquinho melhor e o resumo das conclusões, que eu acho que vai bem na direção disso que a gente está falando, por favor. Claro, desde que a gente notou esse boom de inteligência artificial, a gente passou a fazer diversas enquetes, diversas pesquisas com clientes, com organizações, em diversas oportunidades. E em uma delas, no começo de março de 2023, tem um pouco mais de um ano, a gente queria entender em que pé que estavam, né, os investimentos, a adoção de IA generativa dentro das organizações. E a gente descobriu que 70% dessas organizações entrevistadas estavam em modo exploratório, ou seja, testando a temperatura da água, identificando quais são esses conceitos, quais são as potenciais aplicações. 70% em modo exploratório, 15% já com algum piloto funcionando, algum protótipo, e apenas 4% em produção. Isso foi março de 23. A gente repetiu essa mesma pesquisa no começo do ano passado, no começo desse ano, janeiro de 24. Veja que não dá nem um ano, são 9 ou 10 meses. E a imagem mudou muito, né? Se antes a gente tinha 70% em modo exploratório, hoje a gente tem 35%. E isso não significa que as empresas deixaram de explorar, pelo contrário, elas passaram para o próximo nível. Se antes a gente tinha 15% em modo piloto, hoje a gente tem 38%, e antes tínhamos 4% apenas em modo de produção, e hoje a gente observa 21%. Ou seja, as que saíram do modo de exploração, justamente elas foram seguindo avançando nesse processo, né, de experimentar a tecnologia e de colocar em produção. Então, é uma adoção muito grande, né? Veja que é diferente da gente pensar numa adoção de usuário final, né? A gente está falando de adoção por corporações, por empresas. São números que são realmente muito impressionantes. Não, exatamente, importante você ter feito esse contraponto no final, porque as empresas têm passos cautelosos, conservadores, elas não abraçam algo por abraçar. Não, é bonitinho, inteligência artificial, vamos nessa. Não, eles vão com bastante bagagem, bastante motivo para fazê-lo, né? Enfim, bom, o nosso tempo já foi, mas tem um conceito que eu aprendi com vocês, ou pelo menos tive contato, que eu queria que você me ajudasse a entender, que é exatamente em função de tudo isso que a gente está falando, o uso tal da inteligência coletiva dentro da empresa, né? Então, o que é isso e como isso se conecta com todas as coisas que a gente está falando?
Claro, claro. Essa vem sendo a nossa linha mestra das conferências do Gartner, as conferências de dados e analytics desse ano. E a inteligência coletiva, se a gente for resumir ela numa única sentença, isso significa utilizar todos os dados possíveis e combiná-los com a inteligência humana. E para a gente combinar todos os dados possíveis, a gente precisa de um coletivo, a gente precisa de uma sinergia muito forte. Dados que podem vir de diversas áreas da empresa, podem vir de partes externas da empresa, podem vir de clientes, de parceiros, de fornecedores, e combinar eles com a inteligência humana. Ou seja, é uma nova forma de pensar sobre as coisas, de identificar essas sinergias. E o ponto de inflexão aqui é justamente a inteligência artificial generativa, que ela nos permite interagir com sistemas mais complexos, com dados mais complexos, com menos esforço e de modo mais democrático. Então, o ponto é a gente pode, é claro, ganhar eficiência, fazer o que a gente já fazia antes de modo mais eficiente, mas tem um outro universo que é o que a gente vem chamando de Game Changing AI, ou a IA que muda o jogo, que é justamente de encontrar oportunidades ou de fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes, né? Ou seja, desbravar novos mercados, desenhar novos produtos. E a gente fala que é o fim do começo, não é o começo do fim, é o fim do começo. É algo bastante positivo. E que começo era isso? É justamente de todo esse trabalho fundacional que as organizações já vieram fazendo ao longo dos anos, de tratar essa governança, tratar esses dados, de coletar esses dados. Agora é hora de agregar um nível de valor sem precedentes. Sabe que essa nossa conversa me deixou tão curioso, mas tão curioso, porque o Gartner faz a conferência de Data and Analytics uma vez por ano, né? Geralmente é no começo do ano, né? Eu já estou imaginando o que a gente vai ouvir no ano que vem. Né? Exatamente. Se essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? Enfim, eu acho que é realmente, como você falou, a gente está num momento game changer e as empresas têm que surfar com a prancha certa e bem treinados para não subir na onda e cair, né? Exatamente. E ter a clareza de onde é que a gente quer chegar. E já estamos trabalhando pesado para a conferência do ano que vem. A gente está bastante animado para entregar uma conferência mais interessante para os nossos clientes. Não, com certeza vai ser, o tópico é interessantíssimo, o momento é crucial, né? E o Gartner tem esse enfoque super preciso, super pragmático até eu diria, e que acaba ajudando todo o mercado a se nortear. Olha, fantástico, agradeço super essa oportunidade da gente ter tido essa conversa e que a gente possa conversar em uma próxima ocasião que não demore muito, combinado? Combinado, vai ser um prazer. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Edgar Macari. Ele é analista e diretor do Gartner, já na espera dessa conversa e que venha logo. Até lá, obrigado, Edgar. Tchau, tchau.